Ok, então, muito boa noite a todos e graças a Deus, mais uma vez, Deus nos dá esse privilégio de nos encontrarmos através dessa plataforma e agradecido também a todos os queridos irmãos e amigos que estão aqui conosco, mas também que estão acompanhando no Facebook. E nós queremos muito agradecer a Deus por esse privilégio de estarmos mais uma vez juntos. Então, nós queremos lembrar sempre aos queridos que essa programação é uma iniciativa da diretoria da Convenção Nacional das Igrejas Evangélicas dos Irmãos do Brasil. E na pessoa do seu presidente, o irmão Ivaldo Trindade, eu quero dar boas-vindas a todos e dizer para vocês que sempre será um prazer estarmos juntos, porque faz parte da nossa vida, né? E aproveitar as oportunidades de estarmos juntos e fortalecer nossa amizade, então isso faz parte. Fortalecer a comunhão que o Santo Espírito de Deus tem promovido entre nós, isso faz parte da nossa vida. Então, esse é o ciclo, né, que nós já começou ontem à noite, né, com o pastor Tiago e depois com o pastor Ego. Hoje de manhã nós tivemos a palestra com o pastor Paulo Seixas e com o irmão Eliezer, e agora nós teremos pastor Neviston e teremos também o presidente da convenção, o irmão Ivaldo. Então, nós queremos agradecer por já estarmos chegando, né, a esse nível, né, e dizer para vocês que essa organização foi muito bem elaborada e que nós nos sentimos muito lisonjeados, né, de participar e ter isso acontecendo, né, na denominação. Então, é o ciclo de palestras, né, com o tema Igreja em Tempo de Pandemia. Então, eu quero, nesse momento, antes de passar para o pastor Nevisto, eu quero convidar o irmão Eliezer, que palestrou para nós hoje de manhã sobre política e a pandemia, lá da Igreja do Centro de Macapá, para ele orar por nós, orar por esse tempo, orar pelo palestrante. Obrigado, Eliezer, por aceitar o nosso convite. À vontade, querido. Oremos, queridos. Pai Santo, nós, de fato, estamos muito felizes. Há muita alegria no nosso coração por essa oportunidade, por esse tempo que o Senhor separou para que nós estejamos juntos. Nós somos a tua igreja porque o Senhor, antes da fundação do mundo, nos escolheu, não por alguma obra de justiça que nós tenhamos praticado, mas por causa do teu amor. O Senhor nos amou e enviou o teu único Filho, o Senhor Jesus Cristo, para morrer pelos nossos pecados. Nós te engrandecemos, nós te glorificamos, ó Deus, pela tua pessoa, pelo que o Senhor é, e também pela tua obra salvífica em nosso favor. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, porque mesmo em meio a essas dificuldades que estamos vivendo, esses tempos difíceis, o Senhor tem levantado pessoas e tem olhado para a tua igreja. E muito obrigado por esse ciclo de debates. Queremos agora rogar especificamente pelo pastor Neviston, pelo irmão Ivaldo Trindade, ó Deus, que o Senhor fale conosco por meio deles, sejamos grandemente abençoados com a tua palavra, pela tua palavra nesta noite. E pedimos estas bênçãos confiados no nome precioso do nosso grande Deus, do nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Muito agradecido. Então, nós queremos deixar os irmãos bem à vontade, rogando sempre a Deus que nos dê paciência, né? E, acima de tudo, que sejamos encorajados a permanecer aqui, né, até o final da programação de hoje. Então, pastor Neviston, lá de Uberlândia, da Igreja dos Irmãos Zoe. Então, nós temos muito prazer na vida desse homem de Deus e da sua família, porque é um homem que tem sido muito perseverante na obra ali naquele lugar, um homem que tem dedicado a sua vida para cuidar do rebanho que Deus lhe deu para cuidar, e tem sacrificado também muitas coisas
né, para ver o rebanho caminhando e caminhando bem, para ver a sua igreja crescer como corpo de Cristo, refletir a glória de Cristo no mundo, mas crescer com saúde, crescer saudavelmente. Então, esse é o esforço que ele tem feito, sem dúvida, né, e a gente tem reconhecido isso e tem louvado a Deus pela vida dele. Então, pastor Neves, tu também, nesses últimos meses, últimos 2 anos, mais ou menos, ele também recebeu na igreja, aí juntamente com a igreja, o casal do pastor Felipe e sua esposa Sabrina, e eles têm feito um trabalho em parceria aí, né, uma pluralidade de liderança que existe aí, e a gente tem se animado bastante com o trabalho, com o ministério que eles têm desenvolvido juntos. E nós sabemos que há dificuldades, né, de desenvolver o ministério, né, em parceria com outros, por conta, às vezes, de algumas diferenças. Mas eu acreditamos que qualquer diferença que existe entre eles, eles têm aproveitado para transformar em oportunidades. Então, muito nos alegra, né, a vida do pastor Neves, do seu ministério, e nós vamos ouvir dele hoje e aprender com ele hoje sobre a questão de Deus ainda está no controle desta pandemia. Pastor Neves, muito obrigado, à vontade. Boa noite, meus irmãos. É uma alegria poder ter essa oportunidade de estar compartilhando nesse ciclo de palestras, poder aprender também com homens de Deus que dedicaram tempo e suas vidas para poder compartilhar aí conosco. E realmente eu tenho um tema muito difícil, extremamente denso, e eu gosto de dizer para as pessoas que eu tenho uma certa habilidade para frustrar as pessoas, né? Minha habilidade é para frustrar as pessoas, né? Eu frustro as pessoas com uma facilidade muito grande. E não vai ser diferente aí com vocês. Não sei qual a expectativa que vocês criaram, mas tudo que vai acontecer, e eu creio nisso, e a minha oração foi essa, é que Deus possa estar agindo nos nossos corações, agindo no seu coração, agindo no meu coração também. Então, quero compartilhar aqui a tela. Eu quero, com isso eu creio que eu vou ganhar uns minutos a mais aí do meu tempo, imagino. Mas eu achei muito interessante cada tema, cada abordagem. Deus foi maravilhoso, novamente, assim, dentro do que nós vamos falar, no controle de cada palestrante, com sabedoria, com coração, realmente guiado, direcionado por Deus, em compartilhar até o momento cada um desses temas. Então, eu quero só relembrar algumas coisinhas. Lógico que não vou pregar novamente o que eles pregaram, né? Mas eu achei muito interessante, começando lá com o Tiago, esse tema de como ser igreja nesse isolamento social. E me chamou muita atenção o fato justamente, a ênfase de um devocional, uma vida de intimidade com Deus, isso transformando de tal forma o coração que vai se manifestar em comunhão uns com os outros. E não só essa comunhão uns com os outros, mas isso transbordar ao ponto de alcançar os de fora, ao ponto de executar, exercer, aplicar a missão. E foi muito interessante ligar isso com aquilo que o pastor Egon falou, de que tanto essa intimidade com Deus, quanto a comunhão, quanto a missão, ela precisa ter o foco, que é justamente na eternidade. Somos peregrinos, somos forasteiros por aqui. Forasteiros no sentido que estamos aqui, mas não somos daqui. Peregrinos no sentido de que a nossa pátria não é aqui. Então, o grande desafio que o pastor Egon nos trouxe, em meio a essa pandemia, né, um cidadão do céu, peregrino na terra, como viver nessa pandemia? É muito interessante você estar com os seus olhos fixos no autor e consumador da nossa fé, Cristo Jesus, pensando nas coisas lá do alto, olhando realmente para a eternidade, com a mente nas nuvens, no sentido de lá no alto, e os nossos pés, o nosso comportamento, o nosso viver aqui, refletir a eternidade,
refletir esse Deus maravilhoso. O pastor Paulo Seixas trouxe uma mensagem do coração mesmo, né? O seu testemunho, aquilo que tem sido a sustentação da vida e ministério dele, as promessas de Deus. E perdi um ente querido na pandemia, ou nesta pandemia foi o tema dele. E ele, de uma forma muito bem clara, mostrou que dificuldades, sofrimentos vão acontecer, perdas, mas a promessa, as promessas de Deus também são bases realmente para nos sustentar e nos manter com esperança naquilo que Deus tem, que começou nas nossas vidas, que está desenvolvendo e que ainda há de concluir. E de uma forma muito equilibrada também, eu gostei muito, o professor Eliezer trouxe uma reflexão, um desafio, as perguntas foram desafiadoras, política e pandemia. Então, olha que interessante, eu como morador lá do céu, como Deus já me vê, mas ainda nesse mundo, como que essa intimidade com Deus, como que essa comunhão uns com os outros, como que essa missão, ela ela impacta o meu relacionamento com a sociedade, seja como igreja, seja como indivíduo, seja como cidadão. E o meu tema é esse, Deus ainda está no controle esses dias? Eu quero, talvez, uma frase que eu achei muito interessante, fazendo um fio de ouro, traçando um fio de ouro em todos esses temas que foram falados até agora. O que me chamou a atenção é que a perspectiva que você, ou eu, né, que você tem de Deus e sua palavra, ela impacta, ela age, ou ela está diretamente relacionada à compreensão que você tem de algumas áreas, ou de algumas situações, circunstâncias. Então, a perspectiva que você tem de Deus e sua palavra é o que a gente viu até agora: igreja, cidadão do céu, política, dor, perda. A perspectiva que você tem de Deus e sua palavra como suficiente, inerrante, infalível, né, inspirada, completa. Então, a perspectiva que você tem de Deus e sua palavra está diretamente relacionada com a compreensão que você tem de si mesmo, dos outros, das circunstâncias, do sofrimento, da igreja, da política, e assim vai. O meu tema, ele já começa com uma mudança aí de gramática, de português, de pontuação. Né? Eu quero partir da premissa que Deus ainda está no controle esses dias. E a minha intenção, como eu disse para vocês, talvez eu vou frustrar, eu não vou entrar na profundidade desse tema, sobre soberania e responsabilidade humana, sobre Deus sustentando as pessoas, a natureza, a rebeldia, o governo de Deus nessa situação. Eu não vou entrar nesse detalhe. Deus tem me direcionado a tratar um pouco mais o nosso coração nessa noite. Mas eu quero deixar para vocês materiais extremamente significativos e profundos dentro dessa área, caso você queira se aprofundar. Tem algumas perguntas difíceis que esses autores, esses professores, já gastaram boa parte do seu tempo pesquisando e elaboraram boas respostas. Acho que foi ontem, a irmã Maria Helena me falou de um livro que eu enviei para ela ler. Na verdade, é um áudio. O Ministério Fiel disponibilizou vários livros em áudio, muito interessantes, sobre casamento, e tem esse também sobre sofrimento, sobre catástrofes, que é esse primeiro que você está vendo aí. Onde está Deus quando as coisas vão mal? Esse livro é muito interessante. Ele levanta questões ou perguntas, basicamente como uma apologia aos ateus, que falam, mas espera aí, se Deus é amor e é todo-poderoso, então por que ele permite sofrimento? Olha, e foi interessante, eu quero só contar essa parte. Ele estava em uma palestra, esse autor, John, e perguntaram para ele, já que você está defendendo tudo isso, né? Perguntaram para ele, olha, aonde estava Deus quando aqueles fanáticos religiosos mataram quase 3.000 pessoas naquelas torres gêmeas? E ele meio que deu um silêncio
ele respondeu para aquele rapaz: olha, Deus estava no mesmo lugar quando aqueles fanáticos religiosos mataram seu filho. Deus estava no controle de todas as coisas, de todos os acontecimentos. Então, é um livro que ele faz uma abordagem muito detalhada de vários acidentes, vários desastres, e ele pontua biblicamente a resposta bíblica diante dessas situações. E, com certeza, alguns que não têm respostas, ele ensina como lidar com isso. Esse outro livro, Confiando em Deus, mesmo quando a vida nos golpeia, fere, é muito interessante também. Ele vai trabalhar com esses temas que eu disse um pouco mais profundos, como soberania e responsabilidade humana, como o governo de Deus sobre a natureza, sobre as pessoas. E a mesma é basicamente o mesmo livro, esse do lado, né? Do Deus está no controle, mesmo no controle. Só que esse do meio ele tem mais capítulos. Ele trabalha um pouco mais denso do que esse terceiro livro. E para você ter ideia, alguns dos itens, ou perguntas, temas que ele trabalha e algumas perguntas que ele tenta responder, né? Que ele busca biblicamente respostas. Onde está Deus quando os desastres acontecem? Por que os assuntos de bem, mal ou de sofrimento humano, causam tanto problema? Deus está no controle de todas as coisas que acontecem? Deus é poderoso e bom. Por que há tanto sofrimento, tanta dor, tanta tristeza no mundo? Quais são algumas razões possíveis pelas quais Deus deixa muitas das nossas perguntas sem resposta? Deus nos explica o que está fazendo na adversidade? Porque não podemos construir um caráter piedoso sem sofrimento. Então, perceba, são perguntas, no mínimo, inquietantes e que exigem muito tempo, e a gente não tem esse tempo aqui para debater, para aprofundar, para esmiuçar as respostas a essas perguntas. Mas esses materiais, esses 3 livros, e esses outros aqui que eu estou apontando agora, pelo menos ele biblicamente te dá um posicionamento de como devemos pensar diante dessas situações e respostas, no mínimo bíblicas, para essas perguntas. Então tem esse outro livro da Elizabeth, esposa de um missionário que foi assassinado em uma tribo indígena no Equador, e a história é muito interessante. Após anos, ela casou novamente, e o marido, né, veio a falecer com câncer. E ela então relata como que ela lidou com o sofrimento, e como que o sofrimento foi uma ferramenta, um instrumento de Deus na formação do caráter dela. John Piper, é fantástico os livros dele, né? Então, Não Desperdice o Seu Câncer, é um livro fantástico. E dentro disso que a gente tem trabalhado como palestras, esse foi um livro recente do John Piper também, que é Cristo e Coronavírus e Cristo. E ele trabalha com uma ideia muito legal, porque não só focando e sendo específico com o coronavírus, mas falando sobre crise, sobre sofrimento, e ele fala que, seja morrendo ou seja vivendo, a nossa rocha tem que ser Cristo. E nós temos que estar muito bem fundamentados nessa rocha. E talvez para quem não gosta muito de ler e de ouvir, né, esses áudios de livros, tem um filme que foi lançado, acho que recentemente, muito interessante, Mais que Vencedores. E esse é um livro que talvez, se você tiver a oportunidade de ver o quanto antes, seria ótimo. Boa parte das coisas que eu vou falar daqui um pouco, esse filme, ele trouxe de uma forma lúdica tudo isso que eu vou falar, ou boa parte do que eu vou falar. Então, seria um reforço, seria um lembrete, seria uma revisão dessa palestra, desse estudo, esse filme aí, Mais que Vencedores. Eu fiquei assim, maravilhado de poder ver esse filme e o quanto que realmente ele tem muito do que nós buscamos como igreja, buscamos realmente como cristão. Então, vale a pena você assistir esse filme.
Ok, agora a gente vai entrar para uma área um pouco diferente disso que eu falei até agora. A premissa, então, é que Deus está no controle esses dias. E eu quero, pegando talvez o gancho numa ilustração que o professor Eliezer falou hoje de manhã, ele disse que quando teve aqueles acidentes, né, a tsunami, e tinha alguns mergulhadores bem lá no fundo, e tudo aquilo que aconteceu, né, as ondas e toda a destruição, e lá embaixo eles estavam meio que protegidos, ele não teve o efeito desastroso dessas ondas que varreram aí a Ásia e muitos outros lugares. E eu fiquei pensando nisso e eu achei, nossa, essa é uma ilustração interessante para eu continuar usando aqui, né? Foi aplicada a nível de política, né? Essa ilustração, mas o que eu quero a partir de agora levar você a pensar, a refletir, é basicamente chamando, a proposta é fazermos um mergulho, né? E assim como o efeito, né, aquela consequência, o resultado, aquelas ondas enormes que aconteceram, a raiz daquilo lá foi lá no fundo do mar, com algumas placas se mexendo, um terremoto que aconteceu lá embaixo, e aquilo lá veio a dar aquela consequência enorme que foi uma onda gigantesca. A Bíblia nos ensina que a raiz dos problemas, elas residem no nosso coração. Neto, mas o que isso tem a ver com Deus estar no controle? Daqui um pouquinho você vai começar a ligar e juntar as pecinhas. Esses dois versículos, Provérbios 20, versículo 5, e Provérbios 4, versículo 23, são provérbios chaves para mim. Provérbios 20, ele diz que o propósito do coração do homem são como águas profundas. E daí onde eu lembrei dessa ilustração do Eliezer. Águas profundas, mas o homem de inteligência os traz à tona. E esse versículo, há muitos anos, eu tenho meditado nele, muitos anos, e eu tive a felicidade de assistir um documentário sobre o pré-sal. E comecei a ficar maravilhado da dificuldade que era para se criar um cano, né, uma tubulação que aguentasse a pressão, que aguentasse a temperatura, que aguentasse a corrosão, e pudesse chegar lá no fundo e ainda com muita dificuldade para perfurar, teria que ser um equipamento, não tinha, eles tiveram que fabricar. E então muito difícil. Um cientista disse que eles conheciam mais do espaço do que propriamente do fundo do mar. E eu fiquei assim extremamente maravilhado, porque olha só o que Provérbios diz. Para acessarmos o propósito que está no coração da nossa vida, né, no nosso coração, olha, não é fácil. São como águas escuras, profundas, turbulentas, ou às vezes densas, com pressão, com temperatura, com corrosão. Não é de fácil acesso. Mas ele diz que o homem de inteligência os traz à tona. E tem no mínimo uns 10 anos que eu venho buscando a Deus para compreender o que é esse homem de inteligência. Em Provérbios 4, 23, ele diz que, acima de todas as coisas, guarda o seu coração. Porque é do seu coração que procede a fonte da vida. E se você perceber e continuar pesquisando sobre esse tema, você vai ver Jesus falando várias vezes sobre o coração, como fonte. Né? A boca fala do que o coração está cheio. Então, a minha chamada, né, minha proposta desse mergulho é que, diante dessa pandemia, nós podemos aprender muitas coisas do nosso próprio coração. E essa pandemia, ela tem como um propósito revelar muito de nós. E eu quero dar continuidade usando uma frase do C.S. Lewis, que ele, no livro dele, Problema do Sofrimento, ele diz que Deus sussurra para nós em nossos prazeres, fala em nossa consciência, mas ele grita em nosso sofrimento. O sofrimento, ele é o megafone de Deus a acordar o mundo surdo. Essa frase, para mim, ela é muito significativa. Porque você pode olhar para o sofrimento, e aqui o Egon trabalhou um pouco, né, no estudo dele, sobre o sofrimento. Sofrer com Cristo. O sofrer que é fruto de algumas consequências, decisões que foram tomadas erradas. Mas o sofrimento aqui, eu quero falar com você, crente,
que nasceu de novo. Esse sofrer, esse sofrimento, qual o propósito disso na nossa vida? Acordar para que áreas? Quais são as áreas que Deus, por meio do sofrimento, da crise, da perda, da tristeza, de várias circunstâncias, o que Deus ele está querendo nos acordar para que áreas? E eu tenho pensado muito sobre essas três perguntas. Eu creio que essas três perguntas, elas são base, elas são chave no nosso relacionamento com Deus, acerca da nossa comunhão uns com os outros, acerca da nossa missão. Acordarmos para quem é Deus, acordarmos para quem sou eu, acordarmos para como viver diante de crise, de sofrimento, de perdas, de frustrações, de tristezas, do dia mau. Então perceba, a resposta a essas perguntas é a base, é uma base muito bem sólida, firme, para manifestar o nosso relacionamento com Deus, manifestar o nosso relacionamento uns com os outros e manifestar de forma visível o nosso comportamento, seja em missão, seja em resposta às dificuldades que vão chegar para a gente. Então, a ideia é conhecer a Deus. E a ideia é compreender qual é a minha identidade. E a ideia é como que eu devo viver sabendo quem é Deus, sabendo quem eu sou e como então eu manifesto essa compreensão de forma prática na minha vida, tanto no meu relacionamento com Deus quanto uns com os outros. Pensando então em quem é Deus. E a ideia aqui, novamente, não é esgotar esse assunto. O meu desejo é, de forma a inquietar você, dar aquele gostinho de você querer um pouco mais. É que Deus use essas palestras, essas exposições, para promover em você fome e sede. Fome e sede para você conhecer a Deus. Desfrutar de um relacionamento íntimo, real, pessoal, profundo e verdadeiro com Deus. Mas olha, não tem como eu me relacionar com alguém que eu não conheço. E não tem como eu confiar em alguém que eu não conheço. Pelo menos eu acho meio difícil você entregar a sua filha para casar com alguém que você não conhece quem é essa pessoa. Talvez eu seja muito ciumento, eu tenho que trabalhar isso no meu coração. Mas eu não entregaria. Né? E eu mesmo, a minha filha não ia querer casar com alguém que ela não conhece. A mesma coisa o meu filho. Então, pegando esse exemplo de relacionamento pessoal, o grande desafio é que, como o profeta Oséias 6, capítulo 6, versículo 3, ele dá um grande desafio para a nação de Israel. E eu creio que se aplica para nós. Conheçam a Deus e prossigam em conhecer. Eu creio, irmãos, que uma das estratégias mais sutis e diabólicas é justamente a familiaridade, gerando uma ignorância em nossos corações. Eu já conheço. Eu já li esse livro. Eu já li a Bíblia tantas vezes. Não, eu já sei desses atributos de Deus, dessas qualidades de Deus. Eu já sei. Então, o fato da familiaridade, ela produz no nosso coração uma ignorância. Então, a ignorância no sentido de você ignorar a verdade, ignorar os sinais de alerta. Isso acontece dentro do casamento. Esse princípio é tão legal, é tão joia, porque ele se aplica inteiramente no casamento. O dia que você chegar, eu creio que alguns casamentos já chegaram nesse ponto. Quando eu tinha 10 para 11 anos de casado, eu cheguei à conclusão de que eu já conhecia minha esposa. Qual foi o resultado disso? Ignorância. Rotina. Estagnação. Meu casamento ficou estagnado.
E o que eu fiquei mais assustado foi que, pela misericórdia e graça de Deus, ele permitiu com que eu compreendesse que o problema não era só o meu casamento, o meu relacionamento conjugal. O problema é que o meu relacionamento com Deus estava estagnado. E o efeito disso foi a estagnação no meu casamento. Eu já achava que eu já conhecia minha esposa. E Deus começou a virar minha vida de ponta cabeça. E isso incomodou muito meu coração. Por isso que eu gosto de perguntas. E vocês vão perceber que daqui para frente eu vou instigar vocês com muitas perguntas. Meu objetivo hoje não é dar respostas. O meu objetivo é colocar uma inquietação no seu coração. É fazer com que você faça esse mergulho e você veja algo fascinante e que instigue e que provoque você a uma fome e sede para conhecer ainda mais e ir atrás de respostas. Então, essa estagnação foi justamente porque eu achei que eu já o conhecia. E já conhecia minha esposa o suficiente. Eu comecei a fazer algumas perguntas. E, Karine, vamos pro cinema? A gente, na época do nosso namoro, a gente gostava tanto de ir pro cinema. Cinema, né? Não, cinema é caro. Vamos fazer o seguinte, na minha época tinha as fitas cassete, né? Vamos fazer o seguinte, a gente tem um videocassete aqui em casa. Vai lá na locadora, pega um filme e a gente assiste aqui com família. Eu falei assim, mas o que aconteceu, Karine? A gente gostava tanto de ir no cinema, né? Naquela época era só eu e você. Agora nós temos 2 filhos. E por que não fazer algo em família e algo que realmente eles possam aproveitar? O que eu quero dizer com isso, e o que Deus me ensinou com isso, é que nós estamos numa constante transformação. Deus está transformando o nosso coração constantemente. E usa circunstâncias e situações. A gravidez, o primeiro filho, o segundo filho, a maturidade, a velhice, a menopausa, a aposentadoria, cada uma dessas circunstâncias, elas interferem no sentido de formar o nosso caráter e instigar a maturidade. Mas alguns olham como, talvez, não como uma oportunidade, mas como algo ruim. Mas se você olhar da perspectiva de Deus essas circunstâncias, se tornarão oportunidades para maturidade, para crescimento. Então, dentro dessa primeira pergunta, quem é Deus, eu quero rapidamente trazer para você algumas coisas que você já sabe. Nada novo. Mas eu quero, como profeta em Lamentações disse, olha, eu quero trazer à mente aquilo que me dá esperança. Para eu, de fato, fortalecer essa verdade de que Deus está no controle de todas as coisas, eu preciso constantemente estar me alimentando com essa verdade de quem é Deus. E a cada dia mais e mais me aprofundando e conhecendo, porque aí eu vou confiar. Eu vou depender. Eu vou realmente me maravilhar em quem é Deus. Um Deus que sabe exatamente quantos cabelos eu estou tendo na cabeça hoje, e eu estou perdendo alguns. O Deus que um pardalzinho não cai, uma folha não cai da árvore sem que Deus tenha o consentimento. Ele tem não só capacidade de saber quantas estrelas, o nome de cada uma, chama e nenhuma falta quando ele chama. Ele providencia alimento para os pardais, faz um lírio ser maravilhoso, e ele diz, quanto mais vocês que são meus filhos. Então, olhar para as qualidades, para o atributo de Deus, é algo que instiga, é algo que fortalece, é algo que desperta a nossa fome e sede para com Deus e, consequentemente, atiça, ativa, embrasa o nosso coração para esperar nesse Deus Todo-Poderoso, para confiar nesse Deus Todo-Poderoso. Então, Deus é autossuficiente. Eu não vou ler todos os textos, mas esse trecho de Atos é muito interessante, porque Paulo chega em Atenas e faz um contraste entre aqueles ídolos que eram feitos à imagem das necessidades da pessoa, e um Deus autossuficiente. Olha que interessante. Ídolos que foram feitos à imagem das necessidades ou da necessidade da pessoa.
E Deus, então, e Paulo, então, apresenta um Deus que é autossuficiente, um Deus que não precisa de nada e nem de ninguém. Ele é pleno, ele é satisfeito, ele é tudo nele mesmo. Ele não precisa de nós, mas nós precisamos dele. Isso é muito importante, porque você percebe e aprende que ele, devido ao à sua rica misericórdia e seu grande amor com que nos amou, ele tomou a iniciativa de querer algo, de querer um relacionamento conosco. E ele tomou a iniciativa, e ele pagou o preço. Ele provou esse amor para conosco, enviando Jesus. E ele, em 2 Coríntios diz que ele nos reconciliou consigo mesmo por meio de Jesus. Segunda qualidade, um Deus infinito, um Deus imenso. Ele é infinitamente amoroso, infinitamente perdoador. O Deus que nós precisamos possui perfeita ou perfeição infinita. Significa que ele não faz nada errado na nossa vida. Significa que nada que está acontecendo é algo que acho que Deus errou o projeto. E aí a gente pode entrar em várias situações. Adão pegou Deus de surpresa. Não. Deus possui perfeição infinita. Deus é onipresente. Olha, eu gostaria que você, ao ouvir essas qualidades de Deus, você começasse a associar isso à sua vida. Por exemplo, em meio à pandemia, Deus é onipresente. Temos tido muitas situações de pessoas com muitas dificuldades com relação à solidão, com relação a estar sozinhos. E a Bíblia apresenta um Deus que é onipresente. Deus perfeito, de quem precisamos estar sempre conosco. Olha que quando, às vezes, alguns problemas, alguns pensamentos, algumas dificuldades que nós temos, possivelmente elas estão tendo raízes lá no nosso coração, que são justamente por ter uma compreensão errada de quem é Deus. Ou talvez um conceito errado de quem é Deus. Ou talvez um conceito não muito bem elaborado ainda de quem é Deus. Mas ele não para por aí. Deus é onisciente. Quanto isso é muito significativo para a gente. Deus sabe que momentos antes de começar esse estudo, a minha mão estava geladíssima. Desde ontem eu estou tendo um dorzinho de barriga aqui no banheiro várias vezes. Liguei para o Ricardo mais cedo e falei, Ricardo, me ajuda. Eu imagino que esse negócio vai dar tilt. Se eu tenho que testar essa projeção de tela aqui, você me ajuda? Deus sabe exatamente o que passa pelo seu coração. Algumas pessoas chegam para mim, você não conhece a minha mulher, por isso que eu estou fazendo isso. Realmente eu não conheço a sua esposa, eu não conheço o seu marido, mas Deus conhece. E a palavra de Deus já foi dita e falada exatamente para corações como esse. Eu realmente não sei, eu realmente não posso opinar. É a palavra de Deus que é a autoridade, que é a referência, que são os nossos conselheiros, que tem a capacidade de restaurar a sua alma, de alegrar o seu coração, de iluminar os seus olhos, de dar sabedoria. Mas você não sabe o que eu passei na minha infância. Não sei. Mas alguém que importa com você, alguém que te ama, sabe exatamente, e eu vou dizer para você, sabe mais do que você mesmo. Olha o quanto que isso traz conforto, traz um norte, traz esperança para um coração que está aflito em meio a uma pandemia, em meio a perdas, em meio a sofrimentos. Meditar, refletir, se deleitar num Deus onisciente. Mas ele não para por aí. Esse Deus onisciente, ele sabe o que está errado e do que nós precisamos. Mas Deus está demorando. E aí onde às vezes a gente acaba colocando os pés pelas mãos. O que eu quero que você perceba dentro
tópico aqui de quem é Deus é que não basta simplesmente saber intelectualmente quem é Deus. Eu creio que nesses últimos anos, eu, Felipe, eu e o Bruce, eu e alguns outros amigos temos conversado muito sobre a grande dificuldade que a gente tem visto, baseado lá em Romanos capítulo 6, porque muitas pessoas sabem muito acerca da Bíblia, têm suas cabeças extremamente cheias de teologias e teologia e informações bíblicas, versículos memorizados. Mas quando você convive com essas pessoas, caminha com elas um período, você percebe que a cabeça, aquilo que ela sabe, ela está desconexo, ela está desconectado com aquilo que ela deveria estar considerando. E, consequentemente, está completamente diferente daquilo que ela está fazendo, daquilo que ela está oferecendo. Então, Paulo, ali no capítulo 6 de Romanos, ele trabalha, olha, uma vez que agora vocês sabem quem vocês são, sabem quem Deus é, então considerem essas coisas, reflitam nisso, aplique essas coisas no seu coração, coloque, escreva isso no seu coração e ofereça a sua vida como instrumento de justiça para Deus. Conhecer, viver e compartilhar essas verdades. Talvez a grande dificuldade que eu tenho visto no pastorado, nos aconselhamentos, em tudo isso que a gente tem falado, e na minha própria vida, é justamente essa ponte entre conhecer e viver. Eu creio que muitos estão com essas pontes destruídas. Conhecem muito, mas não vivem. Consequentemente, não têm o que compartilhar. Por isso que compreender, ter convicção desse relacionamento com Deus por meio de conhecê-lo, por meio realmente de confiar nele, através da palavra, e essa palavra sendo meditada, sendo abrasada no nosso coração, acolhida, como Tiago diz, ela vai ter aí o seu efeito transformador, porque o evangelho é poderoso para transformar as nossas vidas. Mas olha, não para por aí. Tem muitas outras áreas, tem muitas outras qualidades. E não seria um erro a gente olhar para Deus e olhar só para uma qualidade. Deus é uma pessoa completa. Ele é pleno em tudo isso. Então, Deus é onissapiente. Essa palavra é muito legal. Ele é sábio e ele entende o que deve ser feito com o conhecimento. Deus não só sabe de todas as coisas. Deus não só tem o poder de fazer todas as coisas, mas ele sabe como fazer. Ele entende do que nós precisamos. Mas não para por aí. Deus é onipotente. E aí onde entra essa matéria nossa, essa área nossa, essa palestra. Deus é todo-poderoso. E é muito interessante nesse trecho de Gênesis 17, porque Deus aqui, ele dá um passo além daquilo que ele tinha falado antes, e ele se apresenta agora não simplesmente como eu sou o que sou e ponto. Ele se apresenta como Deus que se relaciona e chama Abraão a um relacionamento. E é tão interessante que ele entende isso. E lá em Romanos capítulo 4, ele dá a sua conclusão e a sua aplicação de como foi e como foi fascinante esse relacionamento com Deus. Esperar contra a esperança. Como é possível isso? Você olha para a sua realidade, um corpo amortecido pela idade, uma esposa estéril, tudo conspirando contra você. Mas Abraão diz, esperando contra a esperança, creu para vir ser pai de muitas nações. Olha, sua fé não enfraqueceu. Lógico, ele não desprezou a sua história, ele levou em conta o seu corpo amortecido. E ele desenvolve um pouco mais ali em Romanos capítulo 4. Então, ele é capaz de tornar realidade o que precisamos. Então, perceba que cada um desses atributos mexe, inquieta o nosso coração. E aí, a proposta é justamente essa, fazermos um mergulho no nosso coração e realmente nos questionarmos, nos perguntarmos, olha,
Qual é a compreensão que eu tenho tido de quem Deus é? Ok, eu sei que Deus é amor. Ok, como que o meu comportamento está evidenciando realmente o que eu já sei de Deus? Como eu estou vivendo tem manifestado de fato que eu entendo a realidade de quem Deus é? Ou o meu comportamento, as minhas decisões, elas vão totalmente na contramão do que às vezes eu tenho falado que Deus é? Então, queridos, ah, essa é uma pergunta importante como base para a nossa vida cristã, para vivermos em tempo de dificuldade, tendo como fundamento e convicção quem Deus é, e isso impactando a nossa vida. Agora, eu quero pedir para você, nesse momento, um pouco de paciência, e não fique bravo comigo, mas eu queria muito fazer algumas perguntas para você. Perguntas essas que eu me faço já há alguns anos. Perguntas essas que Deus tem usado para me virar do avesso, para que eu conheça um pouco do coração que ainda precisa ser transformado no Néstor. Eu gostaria que, como eu disse, a proposta não era dar respostas. A minha proposta é fazer perguntas para você. Uma vez que você compreende quem Deus é, ok, então quem eu sou? Quem é você? Quem determina a sua identidade? Temos vivido hoje conflitos enormes nessa geração de jovens, porque o jovem, ele entende que ele é aquilo que suas emoções dizem para ele ser. Então, a identidade do jovem é formada e é elaborada por suas emoções, por pessoas, pela galera, e, e assim vai. Eu quero te perguntar fazer algumas perguntinhas. E eu gostaria que você não fosse rápido em responder. Eu gostaria que cada uma dessas perguntas levasse você a mergulhar um pouquinho mais nessas águas profundas do seu coração, para que Deus possa trazer à tona aquilo que define quem você é, aquilo que está aí como um propósito realmente da sua vida, aquilo que realmente você ama. Você já se perguntou? Já fez essa pergunta? Olha, o que eu amo? O que você ama? Eu amo a Deus. Não seja rápido para responder. As suas decisões, as suas escolhas, o seu cartão de crédito, a sua administração de tempo, elas manifestam aquilo que você ama. Então, o que você ama? O que você deseja? O que você deseja tanto que você está disposto a pecar para ter? O que você deseja tanto que você está disposto a quebrar princípios para ter isso? Hoje, mais cedo, falando sobre política, essa é uma área que está aí. A raiz do problema é o coração do ser humano. Ele deseja poder, ele deseja controle, ele deseja a conforto, ele deseja a aprovação. E ele vai fazer o que for necessário para que essas coisas sejam realidades na vida dele. Mas você e eu, como cristão, o que você ama? O que você deseja? Tanto que, às vezes, quando você não tem, você peca. Olha para a realidade do seu casamento. Quando a sua esposa fala um não para alguma coisa, como você responde? Quando você, como filho, seu pai fala, não vou comprar isso agora, porque a realidade não é para comprar isso. Você emburra? Você ignora? Você se afasta? Você fica triste? Eu fico muito triste. O que você ama, o que você deseja e o que você adora? Em que ou no que você confia? Eu confio em Deus. Mesmo? Queridos, eu tive algumas experiências, por isso que o que eu estou falando para vocês não é simplesmente algo de teoria. É algo que Deus, nesses últimos 20 anos, propriamente nos últimos 12, tem me ensinado de uma forma muito didática. Eu tenho pregado várias vezes sobre isso. E o ano passado,
eu tive uma experiência que fez eu compreender que eu tinha coisas no meu coração ainda que eu falava, mas não era uma realidade. Minha filha começou a ter uns desmaios, e isso perturbou muito a gente. E a gente tentou, de tudo quanto era jeito, identificar o que estava acontecendo. E nada, ressonância, exames e nada. E um belo dia, num café da manhã, num domingo, antes da gente ir para Zoe, a gente estava na mesa e a minha menina tomou um pouquinho, pegou um pedacinho de queijo e depois um pouquinho de água e ela, pai, eu vou passar mal. E de repente a Noemi, ela sumiu. Ela desmaiou. E de repente ela começou a ter como se fosse uma convulsão. E a Noemi parou. E não voltava. Aquele momento, eu orei para que Deus recebesse a minha filha no céu. Eu orei para que Deus fortalecesse o meu coração e o coração da minha esposa, porque a gente ia perder a minha filha, ia perder a nossa filha. Aquilo mexeu tanto comigo que eu cheguei para pregar e eu estava assim, sem chão. E o que estava na minha mente é, olha só que interessante. Você fala que confia, você fala que depende, mas quando chega o momento de você evidenciar isso, você fraqueja. E eu quero mostrar para você, Neston, que eu te amo tanto, que eu não quero que você continue do mesmo jeito, eu quero que você amadureça, cresça, aprofunde ainda mais essas verdades no seu coração para que você realmente me ame de todo o seu coração, alma, força e entendimento. E nenhuma dessas outras coisas seja mais importante do que eu. E teve outras situações. Graças a Deus, ela melhorou. Não teve mais, né? Foi uma oportunidade de poder até mesmo tratar o coraçãozinho dela. E Deus, principalmente, tratar o meu coração. Onde você encontra refúgio, querido? Quando a pressão no trabalho está demais, e agora, às vezes, nós temos trabalhado muito mais. Eu ouvi o Eliezer falando um pouco sobre isso. Tenho ouvido alguns pastores falando, nossa, como eu tenho trabalhado mais nessa pandemia. E realmente, mais acompanhamento, mais telefonema, mais videochamada, mais estudos, mais acompanhamento. E às vezes cansa. Onde você está encontrando refúgio? Onde você encontra segurança? Onde você encontra conforto, escape, alegria? Quando as coisas dão ruim, você vai para o colo de quem? Esposa? Você tem amado mais a sua esposa do que Deus? Você tem amado mais o entretenimento do que Deus? O grande problema, queridos, que eu quero que você identifique com essas perguntas, é que em algum momento eu e você corremos o risco de fazer uma substituição. Nós amamos mais, nós substituímos Deus por alguma coisa. Nós amamos mais alguma coisa do que Deus. E às vezes o sofrimento, essa pandemia, as crises, as dificuldades, o trânsito, ele revela justamente o que nós mais amamos. O trânsito em si não tem poder de tirar sua paz. Você entrega a sua paz para o trânsito. Eu sei que eu tive a oportunidade de ir para Belém e o trânsito aí é uma coisa muito louca, né? E foi muito interessante porque tem alguns anos que eu fui para a gente vai para conferência e o Ricardo ele nos leva e busca nos lugares e é o nosso irmão motorista. E é muito interessante, e eu vou confessar isso publicamente agora para ele aí, para todo mundo ouvir, né? Impressionante como que ele responde diante da pressão do trânsito. Como um gentleman. Como alguém que realmente tem Cristo no coração e isso transborda como comportamento em meio a uma pressão. Eu quero te fazer uma pergunta. Imagina você tem uma garrafa d'água aqui, ó, na minha mão. Essa garrafa está cheinha de água. Quando você... Bom, eu não vou fazer isso aqui, vai molhar minha Bíblia. Mas se eu apertasse essa garrafa, o que ia acontecer? Nestor, que pergunta é essa? Vai transbordar água. Ok. Por que a água transbordou? Porque você apertou. Pois é, depende da sua perspectiva.
vai transbordar água porque a água está dentro da garrafa. A garrafa está cheia d'água. Então, assim acontece com as circunstâncias, assim acontece com a pandemia, assim acontece com o sofrimento, assim acontece com a perda, assim acontece com ser mandado embora do trabalho. Essas coisas em si, elas não têm poder para tirar a nossa paz. O que acontece é que essa pressão que acontece simplesmente transborda, faz transbordar aquilo que está dentro do nosso coração. Ah, mas você me provocou. Não, ele não tem poder de fazer você xingar ele. Eu bati o dedinho, já aconteceu isso com você? De você tá andando meio que no escuro e de repente você bate o dedinho no canto da parede. Ali é impressionante, porque ali você vai descobrir qual é a lista de palavrão que está no seu coração. Às vezes nenhum. Glória a Deus por isso. Mas às vezes você vai perceber que tem palavra que você nem sabia que você sabia. Tá ali, você soltou por conta do dedinho que foi machucado. Então, lembre-se disso, diante da pressão, a pressão ela tem simplesmente a capacidade de manifestar aquilo que está dentro do seu coração. Eu vou avançar aqui porque meu horário já está indo rápido. Onde você encontra a sua identidade? Como você define quem você é? Há um tempo atrás eu acompanhei a minha mãe, né? Ela aposentou. E após a aposentadoria, uns 6 meses, ela teve crise de pânico, depressão e uma série de outros efeitos por conta da aposentadoria. O que define a sua identidade? Uma mãe que perde um filho, um trabalhador que perde o trabalho. O que define a sua identidade? Se for o trabalho que define quem você é, se você perder o trabalho, você perde o sentido pelo qual viver. Se ser pastor define quem eu sou, se eu perder o pastorado, eu perco a identidade de quem eu sou. Se o namoro é o que define a minha identidade e eu termino o namoro, eu perco o sentido pelo qual viver, eu vou querer me matar. Então essa é uma pergunta muito importante e a gente não tem muito tempo para falar. O que Deus diz acerca de quem você é? Isso é muito importante. Porque se você ouve e crê no que a sociedade diz que você vai manifestar uma identidade conforme a sociedade. Se suas emoções dizem o que você vai reproduzir o que as suas emoções dizem que você é. Mas o que Deus diz acerca de quem você é? Quem é você? Da ótica de Deus? Um filho amado, alguém reconciliado, regenerado, redimido, habitado pelo Espírito Santo, perdoado, que faz parte de uma família agora, que é muito mais do que sangue, é algo que mantém uma unidade que é mediante o Espírito Santo, dons, talentos, habilitado para o ministério, cujo disposição mental não é de covardia, mas de poder, de amor, de moderação. Quem Deus diz que você é? O que seu coração tem manifestado diante dessa pandemia, querido? O que o seu coração tem manifestado diante dessa pandemia? Diante do sofrimento, diante da crise. Esse é um sinal para você vasculhar o seu coração e poder trabalhar essa questão. Eu li há um tempo 2 livros que mexeram muito comigo. Você é aquilo que ama, do James, e você se torna aquilo que adora, do GK. E 2 frases me incomodaram muito. Você é o que ama, porque vive voltado para aquilo que deseja. E é muito interessante quando você olha para essa frase e você olha para Tiago capítulo 4. Porque ele vai falar que esses desejos que militam dentro do seu coração, eles fomentam brigas, contendas, guerras que há entre nós. Nós nos tornamos o que adoramos porque adoramos o que amamos. Olha o quanto, de novo, eu encerro com essa pergunta como eu comecei, o que você ama. Então, o que você ama, com certeza, vai revelar o que você adora, a quem você serve. Então, eu espero que essas perguntas possam mexer com o seu coração, possam estimular você a fazer um mergulho
para compreender as nuances do seu coração e apresentar o seu coração diante de Deus. Eu quero fazer um voo panorâmico agora no 1 Pedro capítulo 1 e ver um pouco dessa questão de quem eu sou e como eu devo andar diante de quem eu sou. Então, eu quero ler e a gente vai pontuando esses textos, né? Você pode acompanhar aí pela tela o texto de 1 Pedro 1, do 1 ao 9. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos. Deixa eu fechar esse negócio aqui. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são forasteiros da dispersão no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. Eleitos segundo a presciência de Deus Pai e santificação do Espírito, para obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicadas. Está apresentando um Deus trino que está envolvido na salvação, na minha e na sua salvação. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua misericórdia nos regenerou. Isso quem é você? Para uma viva esperança, isso é como eu devo andar, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Para uma herança incorruptível, isso é o que nós temos, como o Egon trabalhou com essa ideia. Isso é o que nós já temos. Viva esperança, herança incorruptível, porque fomos regenerados por meio do Deus Trino, ter agido na nossa salvação. Para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros. Ele continua, que sois guardados pelo poder de Deus. Olha que interessante. Poder de Deus nos guardando em meio à pandemia, em meio a situações cruéis que têm acontecido, mediante a fé para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Porque nós somos salvos, porque Deus nos amou e tomou iniciativa para conosco, nos regenerou, nos redimiu, nos reconciliou. Eu tenho motivo de sobra para me exultar, para ser alegre, com a alegria que o pastor Egon também trabalhou. Não felicidade, simplesmente, mas uma alegria que independe das circunstâncias, mas está fundamentada em quem Deus é e quem Deus diz acerca de quem eu sou. Nisto exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações. Provação, dificuldade, pandemia. Para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra, na revelação de Jesus Cristo. Sua fé aprimorada, aperfeiçoada pelas dificuldades, como oportunidades na sua vida para crescimento. A quem, não havendo visto, há mais, no qual não vendo agora, mas crendo exultais com alegria indizível e cheia de glória, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Como viver diante do sofrimento? Uma vez que eu sei quem Deus é, uma vez que Deus tem aberto os meus olhos e me iluminado para compreender quem eu sou, como eu tenho que viver? Como eu tenho que responder diante das dificuldades, diante das crises? E ele vai falar de 3 maneiras pelas quais viver. De uma forma santa, como alguém que teme e leva Deus a sério, e de uma forma amorosa. Então, do versículo 13 ao 16, ele diz, por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Como filhos da obediência, quem eu sou, não vos amoldeis às paixões que tinhas anteriormente na vossa ignorância. Pedro, ele está chamando muita atenção para as dificuldades que a igreja estava passando. Ele diz, olha, essas dificuldades, elas vão manifestar aquilo que está no seu coração. Alguns vão voltar à prática daquilo que fazia antes, porque eles perderam esperança. Outros vão ser fortalecidos e vão crescer ainda mais em intimidade com Deus. Pelo contrário, versículo 15, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos, também vós mesmos em todo o vosso procedimento, porque escrito está, sede santos, porque eu sou santo. Segundo, do versículos 17 em diante, ele fala o seguinte, ora, se invocais como Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação. Observa, peregrinação, forasteiros,
qual é a maneira com a qual eu tenho que viver, levando Deus a sério. E esse temor, não só medo do castigo, mas eu vou usar essa palavra, um maravilhamento de quem Deus é. E porque Ele é, eu entendo quem Ele é, eu temo para não desagradá-lo como pessoa. Então, a segunda maneira de como viver é temendo a Deus, levando Deus a sério, se maravilhando em quem Deus é. E como consequência disso, com certeza, não desagradando a sua pessoa. Terceira maneira, ele diz: tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência à verdade, tendo em vista o amor fraternal, não fingido, amai-vos de coração uns aos outros ardentemente, pois fostes regenerados. Queridos, encerrando essa ideia, eu gostaria muito que você ouvisse o chamado de Jesus, que está lá em Mateus. Eu não sei como está o seu coração. Eu não sei se você está cansado ou sobrecarregado. Eu não sei se o fardo, o jugo que você tem carregado é suave ou se é leve ou não. Mas o que eu tenho aprendido é que quando eu percebo que eu estou cansado, é porque eu estou carregando um fardo que não é para eu carregar. Quando eu estou achando que o jugo está muito pesado, quando eu estou percebendo que o fardo nossa, eu não aguento mais. É um sinal, é aquele sinalzinho de alerta, né, Eviston? Perceba que você está carregando algo que não é para você carregar. Eu não te chamei para você ser Deus. Eu não te chamei para você ser Espírito Santo. Eu não chamei você para converter pessoas. Eu chamei você para pregar o Evangelho, para levar as pessoas aos pés da cruz e para me conhecerem. Então, não se meta naquilo que não é para você fazer. Se coloque debaixo da minha poderosa mão e faça aquilo que eu tenho chamado você para fazer. Então, queridos, eu quero encerrar com isso. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. A promessa é alívio. Tomai sobre vós o meu jugo. Isso é o que eu tenho que fazer. Aprendei de mim, conhecer a Deus por meio de Cristo, por meio da sua palavra, porque ele é manso e humilde. E achareis descanso para a vossa alma. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então, eu espero que você tenha, no mínimo, posto aí o aparelhinho e dado um pouquinho de um mergulho em alguns metros de profundidade do solo, da água, né, do mar, dessa água escura do coração, para que você reflita sobre isso. Quem é Deus? Quem eu sou? E como eu devo viver à luz dessas verdades que Deus tem me mostrado. Ok? Querido Soares, está aí. Ok, pastor Nevisto, muito obrigado, muito agradecido mesmo pela palavra ministrada aos nossos corações. E tenho certeza, se nós fizermos, como você falou, esse mergulho profundo, né, sem dúvida nós iremos entender e compreender com facilidade que sim, Deus continua e continuará tendo o controle de tudo nesses dias e nos dias futuros. Muito obrigado. Foi muito relevante para todos nós, com certeza.